para que Elias provasse que aquelas divindades não passavam de falsos mestres, de falsos deuses. Baal, ele era adorado como Deus da fertilidade, Deus da chuva e Deus do céu. Aserá, a mãe dos deuses, simbolizando a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Então, algo que me chama a atenção, Elias, eu creio que todos nós conhecemos a história de Elias, quem foi o profeta Elias, quem era e o que ele carregava. Só que eu quero que você preste muita atenção nesta noite. Deus, ele está nos levando para um caminho, e esse caminho eu quero te dizer que ele não é natural, ele é sobrenatural. Eu quero te dizer novamente, esse caminho ele não é natural. Quem está no natural não vai compreender, porque quem está no natural não compreende as coisas espirituais, não compreende o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não tem como você explicar, o sobrenatural de Deus não tem como você falar, não tem como você mensurar, não tem como você dimensionar o sobrenatural de Deus, porque quando nós estamos no sobrenatural de Deus, nós fazemos coisas que quem sabe antes nós não fazíamos. Nós agíamos como se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente fosse em nós, e nós começamos a fazer coisas extraordinárias a partir de Deus em nós. Então eu te convido nesta noite a entrar numa atmosfera sobrenatural. Quem sabe você veio da tua casa com problemas da semana, do dia. Quem sabe você veio aqui com uma dor. Quem sabe você veio aqui com uma preocupação. Quem sabe você está aqui agora nesta noite com uma dificuldade. Só que eu quero te dizer uma coisa: deixa daquela porta ali para fora. Não deixa essas coisas pequenas tomarem o lugar de Deus no teu coração. Preste um culto a Ele racional, um culto verdadeiro, um culto onde você vai entregar tudo e não vai sobrar nada, um culto onde você vai se encher dele e não você vai encher das coisas que estão no teu coração. Porque uma coisa eu te digo: quando o Senhor te convida a mergulhar em águas mais profundas, esteja preparado, porque algo novo vai acontecer, algo novo o Senhor vai te entregar, e você vai caminhar por lugares nesta noite espiritualmente, aonde você não tem acostumado a caminhar. Você vai experimentar de coisas novas, você vai começar a vivenciar coisas novas, e eu creio em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela tem poder e ela não volta vazia. Aleluia, glória a Deus. Então esteja preparado. Lembra quando eu pedi para você virar para o teu irmão e falar assim: você está preparado? Você falou sim. Estar preparado, nós nunca estamos, porque a presença do Senhor, ela nos constrange, ela nos desmonta. A presença do Espírito Santo, ela nos quebranta. E por mais que nós estejamos passando por situações contrárias, situações desfavoráveis, aí é que a glória de Deus se manifesta mais ainda na nossa vida. E com Elias não foi diferente. Elias era profeta do Senhor. O profeta do Senhor, ele obedecia, ele ouvia a voz de Deus. Então isso andava lado a lado, obedecer e ouvir e obedecer a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós não obedecemos. Muitas das vezes nós obedecemos, mas não ouvimos. Então é diferente quando você obedece, quando você ouve, quando você ouve e quando você obedece. Elias, ele obedecia a voz de Deus, mas antes ele ouvia a voz de Deus em meio a tantas outras vozes falando que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que Jezabel iria matá-lo, e nem por isso ele deixou de abrir a boca para profetizar. Não profetizar aquilo que ele sentia, não profetizar e liberar aquilo que as condições, as circunstâncias falavam para ele liberar, mas sim liberar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Meu Deus. irmão, uma coisa poderosa que eu aprendo com ele é que quando nós liberamos a palavra de Deus, todos nós temos uma Bíblia, se não física, agora no celular, digital. Mas tem muitas vezes que nós liberamos aquilo que a circunstância está nos mostrando. Muitas das vezes, Gabi, a circunstância está nos mostrando escassez. Muitas das vezes a circunstância está nos mostrando um buraco sem saída. E nossos olhos naturais começam a enxergar aquilo e começam a acreditar naquilo. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele não vê como o homem vê. Nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé.
pessoa fala, não tem jeito, vai morrer. Você tem que chegar, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, você é um escolhido do Senhor. Você tem que chegar e falar assim, não, vai dar certo, vai acontecer. Por quê? Porque quem sabe as pessoas olham, estão olhando no natural, mas Deus ele já viu lá na frente e viu o que vai acontecer. Será que no meio da sua convivência você tem profetizado aquilo que a circunstância tem mostrado? Ou será que você está sendo um Elias no meio dessa geração e você tem profetizado coisas fortes que vão, quem sabe, ferir alguém, que vão derrubar alguém, que vai acabar um reinado, mas que você vai ter paz com Deus e aquilo tudo vai acontecer porque você ouviu, você obedeceu, você falou as coisas de Deus. E a oportunidade elas não nos falta de falar. Assim como foi o profeta Elias nós conhecemos ele, um grande homem de Deus. No capítulo anterior, se nós demos uma olhada no capítulo de número 17, Elias ele chega e ele fala assim, olha, eu profetizo aqui que não vai chover durante um longo tempo, não vai cair orvalho, não vai cair chuva. E olha que engraçado, Baal, entre uma das coisas que o povo exaltava ele era considerado o Deus da chuva. O Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E naquele tempo não houve chuva, naquele tempo não houve nem orvalho. Agora Elias ele criou a condição favorável para ele desafiar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Agora eu te pergunto, quem sabe quantos são os profetas de Baal? Quantos? 450. E aí Elias pega e fala assim, olha, junta os 450 profetas de Baal e junta mais 400, porque muitas das vezes a gente lê e não entende, muitas das vezes a gente lê e não presta atenção. Então são 850 profetas, 450 de Baal e 400 profetas de Aserá. Aserá significa que ela é a mãe de todos os deuses. Aserá ela vai significar aquilo que eu já disse aqui antes, a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Então junta-se todas essas pessoas e Elias ele proporciona um desafio. Elias ele faz um desafio naquele tempo. Meu irmão, nós temos que saber o tempo certo de falar, nós temos que saber o tempo certo de profetizar, nós temos que saber o tempo certo de abrir a nossa boca para que a palavra de Deus saia, para que a palavra de Deus se cumpra. Porque Elias ele esperou o tempo certo e aquelas pessoas se ajuntaram e Elias propôs um desafio. E esse desafio, se você ler desde o começo do capítulo 18, você vai entender do que eu estou falando. Esse desafio, Elias, ele desafia os profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá a fazer um holocausto, a fazer um altar. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Esse era o Deus que era o Deus vivo, esse era o Deus que valeria, vamos dizer assim. E aquele povo se reúne, e os profetas de Baal se reúnem, e os profetas de Baal começam então a fazer, aceitam o desafio e eles começam a fazer segundo a palavra de Elias. Eles começam a montar um altar, eles começam a preparar um altar, começam a preparar o sacrifício, começam a pegar os novilhos e colocam em cima do altar, colocam o sacrifício no altar. A palavra do Senhor vai falar que desde pela manhã eles começam a clamar a Baal. Baal é o Deus da chuva. Eles começam a clamar a Baal. Baal é o Deus da fertilidade. Eles começam a clamar a Baal e dá meio-dia nada. Elias, quando dá meio-dia, você pode ler na tua Bíblia no capítulo 18 em diante, Elias começa a falar assim, olha só, grita mais alto, quem sabe ele está ocupado. Olha só, grita mais alto, quem sabe ele está falando com algum outro Deus. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está ocupado, quem sabe ele está viajando. Meu irmão, eu gosto dessa sagacidade do profeta, porque ele sabia quem era com ele. Meu irmão, você sabe quem é contigo?
que conhece cada estrela pelo teu nome e todas vêm até a Ele. Esse Deus é grande, Ele está ao teu lado. Será que você conhece esse Deus verdadeiramente? Será que você pode encher a tua boca para falar assim: olha, esse Deus eu conheço, Ele está ao meu lado. Meu irmão, esse Deus Ele é poderoso. Elias sabia quem estava do lado dele. É fundamental saber quem está do nosso lado. Você não está sozinho. Muitas das vezes acontece alguma situação e você vai lá e não fala por medo, você vai lá e não fala porque se sente constrangido. Meu irmão, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Nós temos algo, carregamos algo poderoso, assim como Elias. Ele tinha essa sagacidade porque ele sabia que Deus era com ele. Ele estava no caminho reto do Senhor, fazia a vontade de Deus. Tinha acabado de profetizar um tempo de escassez de chuva naquela região, naquele reinado. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Então Elias, ele começa a zombar daquela situação. A situação ela fica tão crítica, tão caótica, que os profetas de Baal começam a apelar. Começam a pegar navalhas e começam a se cortar. Começam a cortar os braços, começam a cortar a pele, começam a cortar tudo. E eles começam a clamar mais alto. Eles começam a fazer rituais ali para tentar chamar a atenção do Deus Baal. Falso Deus. E quando vai se aproximando ali às 3 horas da tarde, Elias toma o controle da situação. E a palavra do Senhor ele vai falar que ele começa a preparar o altar. E quem é de Deus, ele prepara um altar diferente. Porque Elias ele não vai pegar qualquer pedra, ele não vai pegar uma quantidade de pedras absurdas. Ele vai pegar 12. 12. Meu irmão, nada na Bíblia é por acaso. 12 simbolizava as 12 tribos de Israel. E Elias ele começa a pegar essas pedras. Ele começa a formar o altar. Ele começa a montar o altar. Ele começa a montar o altar. E altar, eu não sei para você, mas pelo menos para mim significa intimidade. Altar fala de relacionamento. Altar fala de entrega. Altar fala de resposta. Aleluia. Quando nós falamos de altar, não é somente isso aqui. Não é somente isso aqui e acabou. Não, o altar é uma entrega. O altar é um relacionamento, é uma intimidade, é algo que fala sobre renúncia, é um altar. Isso para mim é um altar. E Elias começa a fazer um altar para o Senhor. Ele escolhe 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele começa a montar. Em volta ali do altar, ele faz um rego, ele faz um caminho. E ele começa a encher de água. Antes disso, ele coloca ali o sacrifício em cima do altar. E ele começa a encher de água. Enche uma, enche duas, enche 3 vezes. E então Elias começa a orar. Porque quem tem temor a Deus sempre ora. Ele começa a orar. Ele começa a orar. E a oração de Elias não é qualquer oração. Não é qualquer coisa a oração de Elias. Eu não sei se você já prestou atenção na dimensão da profundidade da oração que ele fez perante ao Senhor. É essa que nós falamos aqui. Ó Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Ele está falando não somente para ele, mas para aquelas 850 pessoas, quem era Deus. O que Deus já havia feito. As coisas que Deus já havia manifestado. O Deus de quem ele era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Israel. Saiba hoje que tu és Deus de Israel. Que só o teu servo que foi por ordem expressa da tua parte, que realizou todas essas coisas, esses atos de fé, através da tua palavra. Quando você realiza coisas, quando
você realiza as maravilhas através da palavra de Deus, você é bem sucedido. Aprende uma coisa, você tem um tesouro nas suas mãos. Cara, você tem um tesouro nas mãos que é a palavra de Deus. E muitas das vezes nós menosprezamos isso. Muitas das vezes a solução está na nossa casa. Muitas das vezes a solução está na nossa boca, que é a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós não liberamos a palavra. Acreditamos em tantas outras palavras que chegam, mas nós não liberamos a palavra. E Elias liberou a palavra, andava segundo a palavra, fazia tudo conforme a palavra. E isso trouxe um resultado de intimidade, um resultado de comunhão, um resultado de que Deus conhecia quem era Elias. Porque quando você começa a orar a palavra, quando você começa a falar a palavra, quando você começa a louvar a palavra, quando você começa a caminhar pela palavra, quando você começa a andar mais fundo na palavra, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Você começa a caminhar por caminhos que você não estava acostumado, porque você está tão firme na palavra, tão alicerçado na palavra, louvando a palavra, adorando a palavra, vivendo a palavra, que vai chegar uma hora que você vai falar, pum, aquela coisa vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão, isso é fé na palavra de Deus. E assim como Elias fez, nós também temos que fazer. Todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Ele não fazia as coisas movido pela própria natureza dele. Ele não fazia as coisas porque, eu estou achando aqui que eu tenho que escolher 12 pedras. Eu estou achando aqui que eu tenho que fazer um rego em volta para colocar água. Eu estou achando aqui que eu tenho que ir lá e desafiar, quem sabe, o reinado do norte, para falar que não vai ter chuva. Não, nada de que Elias fez foi na cabeça dele. Foi algo que Deus colocou na vida dele. Foi algo que ele acreditou numa palavra. Foi algo que ele liberou uma palavra. Foi algo que ele dimensionou. Foi algo que ele criou uma trajetória naquele tempo, naquela geração. Tudo através da palavra. Meu irmão, tudo é através da palavra. Tudo que nós vivemos, tudo que nós consumimos, tudo que nós vemos é através da palavra. Através da palavra você alcança vitória, através da palavra você alcança redenção, através da palavra você alcança cura, alcança libertação, alcança salvação. Tudo é através da palavra. E nós demoramos demais para entender tudo isso. Nós entendemos que muitas das vezes é mais fácil acreditarmos no que terceiros dizem do que acreditar na palavra que Deus já liberou, que Deus já condicionou ao nosso respeito. Aleluia! Então o altar fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de entrega, fala de renúncia, mas também fala de resposta. E Elias, ele começa a preparar o altar ali, ele começa a trazer essa oração. Agora, pois, responde-me, Yahvé, e atende-me então para que esse povo reconheça que só tu, Senhor, é Deus que fazes o coração retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé. Meu irmão, Elias não orou 3 horas. Isso eu acho interessante, porque Elias, ele não orou o dia inteiro. Elias, ele não ficou lá se rasgando, se cortando. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Elias não ficou lá, Senhor, por favor, Senhor, o dia inteiro, não. A Bíblia fala que, pelo menos na minha versão, no mesmo instante, e que ele acabou a oração, no mesmo instante caiu o fogo de Yahvé. Yahvé significa Deus, caiu o fogo de Deus. Porque nem todo fogo significa que é de Deus. Mais pra frente nós vamos ver isso. Porque quem tem intimidade, quando ora, Deus responde. Quem tem comunhão com Deus, quem tem relacionamento com Deus, quando ora, alguma coisa acontece. Se você está orando e nada está acontecendo, alguma coisa está faltando no teu altar, alguma coisa está faltando na tua comunhão, alguma coisa está faltando no teu relacionamento com Deus. Porque quem tem intimidade, meu irmão, quando ora, o céu se abre. As coisas começam a acontecer. O céu se abre de uma forma sobrenatural.
algo de errado está em você ou em mim, porque em Deus não está. E a palavra do Senhor fala de fogo, que o fogo de Deus cai no mesmo instante. E fogo significa o fogo refina, o fogo restaura, o fogo consome, o fogo traz revelação. Quantos lembram da sarça? E o fogo traz também quem é Deus e o que Ele quer de nós. O fogo arde e o fogo queima. Esse mesmo fogo caiu ali. O fogo de Deus, o fogo de Yahvé. Agora, pois, responde-me, Yahvé. Então caiu o fogo de Deus sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Meu irmão, que fogo é esse poderoso que consome até a água? Tudo que você coloca no altar, tudo, eu estou falando tudo que você coloca no altar, Deus consome. Deus consome. O fogo de Deus consome. Meu irmão, isso é tão poderoso que nós, quando lemos essa palavra, mudamos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de preparar um altar. Nós mudamos, quem sabe, a nossa maneira de portar para com Deus, de se tratar para com Deus, porque Deus, Ele é poderoso. E Ele começa a fazer essas coisas aqui, porque o fogo refina, o fogo restaura, o fogo consome, o fogo traz revelação de quem é Deus e do que Ele quer de nós. Quando Moisés chega perante a sarça, e a sarça pegava fogo e não se consumia, naquele tempo, naquela geração, era comum no deserto a sarça pegar fogo e ela não se apagar, ela demorava para apagar. Mas aquela lá estava fora do comum, já havia algum tempo que ela estava ali queimando e não se apagava. Quando Moisés ele chega a tentar colocar o pé naquele lugar, a voz de Deus se manifesta: tira as sandálias dos teus, porque o lugar que você vai pisar é santo. Então o que Deus está querendo dizer ali? No meu altar não é de qualquer maneira. O meu fogo não é de qualquer maneira. Não é como, quem sabe, chega de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Não. A sarça revelava, o fogo da sarça revelava quem era Deus para Moisés. E quando Moisés se sentiu fraco, quando Moisés começou a colocar as suas crises, quando Moisés começou a se achar incapaz, Deus falou assim para ele: olha, diga somente o quem eu sou. O eu sou, o grande eu sou, vai ir contigo. E você vai realizar todas essas maravilhas. Meu irmão, no fogo de Deus, quantos já sentiram aquele fogo de Deus? Aquele fogo de Deus, aquele fogo no começo que queimava o seu coração, aquele fogo que te constrangia, aquele fogo que te colocava na parede e te apertava, aquele fogo que te instruía, que te exortava, aquele fogo que te falava assim: ei, não pisa aí, que este lugar onde você está pisando, você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque é um lugar santo. Porque o fogo de Deus traz a revelação de quem Ele é e do que Ele quer também para nós como destino. Porque Moisés era um antes de se encontrar com Deus. Depois de se encontrar com Deus na sarça pegando fogo, ele foi o libertador, ele foi outra pessoa, ele foi um homem mais usado por Deus. Então o fogo de Deus nos acarreta isso. Nos acarreta isso, meu irmão. O fogo de Deus, ele refina, o fogo de Deus, ele consome, o fogo de Deus restaura, traz a revelação de quem é Deus e do que Ele quer para nós. Aleluia! Então cai fogo do céu e consome tudo. Consome o altar, consome as pedras, consome a madeira, consome o sacrifício, consome até a água que Ele fez em volta. E todos que estavam
falo perante a um Deus, meu irmão, permaneça fiel no teu altar. Deixa eu falar para você, permaneça fiel no teu altar. Ainda que as pessoas não entendam o teu sacrifício, continue sacrificando. Ainda que as pessoas olhem e zombam, continue fazendo. Ainda que as pessoas olhem e apontam, continue. Porque você é profeta, você profetiza de Deus. E se Deus já deu a ordem para você liberar a palavra, libera a palavra, faz. Mas faz com a vontade de Deus, não com seus próprios desejos, não com suas próprias concupiscências, mas faz segundo a palavra de Deus. Porque se Deus falou é porque vai acontecer. Ele só está esperando você fazer. Aleluia. Ainda que seja loucura, Ele vai consumir tudo, meu irmão. Ele vai consumir as suas 12 pedras, Ele vai consumir o seu sacrifício, Ele vai consumir a água que você for fazer em volta do rei. Ele vai consumir tudo. Aleluia. E quando fala de altar, quando Elias ele começa a preparar o altar, é totalmente diferente quando os profetas de Baal começam a preparar o altar. Elias ele começa preparando o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Meu irmão, altar, como eu disse aqui, é algo que fala de intimidade, é algo que fala de comunhão, é algo que fala de revelação também, é algo que fala de renúncia, de entrega. Muitas das vezes nós vemos a casa do Senhor, nós estamos aqui e nós não entregamos o nosso máximo, nós não conseguimos entregar o nosso tudo. Romanos 12 vai falar que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Você tem entendimento do que é isso? Sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício para o altar. A minha vida é o sacrifício. Eu sou o sacrifício para o altar. E o altar ele tem essa preparação. O altar tem essa revelação de Deus. O altar é um novo nível. Então, como está o seu altar? Se é que você tem um. Como está o seu altar se é que você tem um? Ou será que você tem um altar na tua casa? Aonde você vai lá no teu quarto, você ora e Deus responde com fogo lá. Aleluia. Ou será que você se dá por satisfeito num altar, num culto somente 2 horas? E ali acabou, terminou. Aí você esquece de tudo, esquece de Deus, esquece do altar. Acabou, e aí acabou, já era. Será que você tem essa mesma comunhão, essa mesma atmosfera que nós temos aqui? Será que você tem construído esse altar em outros lugares? Será que você tem esse altar na tua casa? Aonde você vai orar lá, ou onde você vai orar em qualquer lugar, e o fogo de Deus vai vir, vai consumir a tua oração? Porque isso é importante. Muitas das vezes nós achamos que é só na igreja. Muitas das vezes nós achamos que é só aqui no templo que o fogo desce, que nós falamos em língua, que nós somos renovados, que nós somos batizados, que nós somos cheios. Não, meu irmão. Aonde você estiver com o teu coração sincero, puro, reto, quebrantado perante ao Senhor, ali tem um altar. Você vai começar a construir um altar e ali você vai orar e Deus vai responder. Vai responder com fogo, meu irmão. Então, se você tem um altar, você sabe que Deus ele responde. E Deus ele responde com fogo. Então, não deixa que 2 horas de culto somente se refere a isso. Acabou o culto, acabou o altar, não. Porque esse é o nosso erro. Acabou o culto, vira a chave. Amanhã é outro dia, agora só domingo. Acabou o culto, vira a chave, agora só quarta. Acabou o culto, vira a chave, sexta-feira que vem eu queimo de novo. Não fica aí esperando para queimar a próxima sexta, próximo domingo. Queima a hora que você chegar, queima amanhã cedo, queima amanhã à tarde. Faça a tua oração, procure uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. Procure construir um altar de verdade, de integridade. Procure e comece a construir um altar. Quem sabe você não tem isso de construir um altar, de fazer um altar para conversar com o seu Deus, mas quem sabe hoje nessa oportunidade Deus está falando com você, está falando algo sobre relacionamento.
do amor, a partir da fraternidade, a partir da paternidade de Deus. Aleluia! E qual tipo de sacrifício você tem depositado no altar do Senhor? Qual tipo de sacrifício você tem depositado no altar do Senhor? Porque nós achamos que com Deus nós podemos dar qualquer coisa, de qualquer jeito. E os olhos de Deus, eles estão fixos em nós. Tem momentos que a carne não me vê. Tem momentos que meu pai, que é o apóstolo aqui, não me vê. O meu irmão, o pastor, ele não me vê. Mas Deus me vê em todos os momentos que ninguém consegue me enxergar. E é nessa hora que eu vou saber se meu altar ele está firme em Cristo ou se ele está rachado. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de mandar fogo, é de Deus, mas a responsabilidade de preparar o altar é nossa. Você entendeu isso que eu falei? A responsabilidade de mandar fogo é de Deus, porque o fogo ele vem do alto para baixo. Então a responsabilidade é de Deus de mandar o fogo. Só que a responsabilidade de preparar o altar é nossa. É nossa responsabilidade ir lá colocar a mão e preparar o altar. Sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro é querer que Deus faça tudo aquilo que é responsabilidade nossa. Tudo aquilo que é responsabilidade nossa. Esse é o nosso erro. Querer que Deus faça tudo por nós. Mas não é assim que funciona. Deus não vai fazer tudo por você. Aquilo que é de responsabilidade tua, é você que vai fazer. Para toda reação, ou para toda uma ação, tem uma reação. Assim que funciona com Deus. Nós entramos em ação e Ele Nós fazemos uma ação e Ele responde àquela ação. Com Deus é assim que funciona. Então a responsabilidade de mandar fogo é dele, mas a responsabilidade de preparar o altar é nossa. Então nós não podemos e não vamos fazer o que é da responsabilidade de Deus, mas da nossa responsabilidade. O que for nossa responsabilidade, nós que temos que fazer. Nós não podemos chegar aqui e fazer aquilo que só Deus pode. Porque só Deus é capaz de ressuscitar, só Deus é capaz de dar visão aos cegos, só Deus é capaz de levantar. Nós não. Agora nosso papel, orar, construir um altar, se manter firme, esse é o nosso papel. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele pega e ele vai falar assim: olha, tirai a pedra. A pedra ia sair sozinha? A pedra ia sair sozinha? Quem tirou a pedra? Algumas pessoas que estavam lá, eles foram lá e tiraram a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio depois de 4 dias. Então, o que for da parte de Deus, Ele vai fazer. O que for da nossa parte, nós temos que remover a pedra. Nós temos que preparar o altar. Temos que preparar o caminho. Temos que fazer por onde. As coisas não caem do céu assim. As coisas não é feita assim. Eu queria que Deus fizesse algo por mim. Mas ação, atitude, caminhar por fé. E Deus ele não manda fogo em altar quebrado. Deus ele não manda fogo em altar de qualquer jeito. Porque daí às vezes acontece assim, a pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa dá falso testemunho, não dizima, não oferta. E aí quer experimentar do fogo de Deus. E aí quer falar que o fogo é de Deus. Não, meu irmão. As coisas de Deus têm uma ordem, tem uma decência, tem um caminho de santidade a ser percorrido. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. E sabe o que mais eu fico pasmo? Que muitas das vezes nós que estamos aqui na igreja, presta atenção nisso, nós que estamos aqui na igreja, muitas das vezes achamos alguma manifestação e a manifestação não é de
Deus e estamos olhando para aquilo achando que é de Deus. Meu irmão, discernimento de espírito. Temos que buscar o discernimento de espírito. Porque nem toda manifestação de fogo, nem toda manifestação espiritual é de Deus. Eu falei que nós iríamos ver isso mais para frente. E meu irmão, aprende uma coisa: o fogo de Deus, ele não traz confusão. Vou repetir isso aqui: o fogo de Deus, ele não traz confusão. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. Então, o fogo de Deus não traz confusão. O fogo de Deus traz santidade, traz quebrantação, traz constrangimento e traz avivamento. O fogo de Deus, ele traz purificação. Lembra lá que eu disse? O fogo de Deus ensina, o fogo de Deus restaura, o fogo de Deus consome, traz a revelação de quem Deus é e do que Ele quer de nós, além de queimar e além de consumir todo o altar. Então o fogo de Deus traz santidade, o fogo de Deus traz quebrantação, o fogo de Deus constrange e aviva. A prova viva disso é que todos os profetas de Baal e todos os profetas de Aserá prostraram-se com o rosto no chão, reconhecendo o soberania de Deus, reconhecendo que só Deus era o Senhor, só Deus era o Senhor, só Deus era o Deus dos deuses, só Deus é o Senhor. Esse Deus que nós estamos falando, Ele é poderoso, meu irmão. E o sacrifício que nós temos oferecido a Deus, porque o fogo de Deus, ele traz avivamento, ele traz santidade. Quanto mais santidade, mais santidade. Quanto mais avivamento, mais avivamento. Quanto mais fogo de Deus, mais fogo de Deus você quer. Você não quer sair da mesma maneira que você entrou. Você não quer sair daqui sentindo algo que você sentiu há um tempo atrás. Se você sair daqui da mesma maneira que você chegou, se você vive culto após culto da mesma maneira, não sente mais nada, você tem que receber o fogo de Deus na sua vida, no teu altar. Porque isso é primordial para o nosso espiritual, isso é primordial para o nosso espírito, isso é primordial para o nosso ministério. Ofereça sacrifício de verdade. Ofereça sacrifício de verdade. Ofereça sacrifício de integridade. Cuidado de como você vem fazendo para preparar o teu altar. Cuidado de como você vem fazendo, preparando o teu altar. Porque nós não podemos preparar o altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque quando nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira, Deus pode muito bem pegar um que está lá fora, cheio de vontade, cheio de convicção, para fazer a vontade dele. Quando muitas das vezes nós estamos aqui murmurando, reclamando, e não fazendo segundo a conformidade que Ele já depositou em nós, não fazendo segundo a vontade dele, o querer dele. Então, muito cuidado a forma que você prepara o altar. Muito cuidado da forma que você entra no altar do Senhor. Tem que ser com zelo, juntando a lenha, mãos limpas, coração puro e quebrantado. Mãos limpas, coração puro e quebrantado. Tem que ser com zelo, com amor, com proximidade. Meu irmão, Deus não rejeita um coração quebrantado. Não foi assim com Davi? Davi fez tantas coisas maravilhosas aos olhos de Deus, mas teve uma coisa que ele fez que desagradou ao Senhor. No Salmo de número 51, se você tiver curiosidade, quando você chegar na tua casa, você vai ver o que ele fez lá. Mas o que eu acho interessante é que, acima de tudo, Davi tinha o coração quebrantado. E ele falou: Senhor, você pode tirar tudo de mim, pode tirar reinado, pode tirar a coroa, mas a única coisa que eu não quero que o Senhor tire de mim é o teu Espírito. É o teu Espírito. Isso é uma pessoa convicta do que ela quer, da onde ela está, do Deus que ela serve. Porque muitas das vezes nós achamos que temos tudo, mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, então verdadeiramente nós temos tudo. Porque o carro vai passar, bens materiais vai passar, casa vai passar, dinheiro vai passar, condição social vai passar, mas a palavra de Deus não, a presença de Deus não. Então, meu irmão, junte a lenha
lenha. Sabe quando você não se sentir queimando mais por Deus? Porque é natural isso. Vai chegar um tempo no nosso ministério, na nossa vida espiritual com Deus, que parece que o nosso fogo vai se apagando. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor Jean, já aconteceu com tantos outros homens e mulheres de Deus. Parece que o nosso fogo ele vai se esvaindo, parece que nós vamos perdendo o amor, perdendo a primeira essência, parece que nós não sentimos mais atraídos por essa presença, parece que nós não queremos mais. E aí, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Qual é a atitude? Meu irmão, corre para perto de quem está queimando. Corre para perto de quem está queimando. Corre para perto de quem tem lenha. Fica perto de quem está queimando. De quem tem lenha, de quem tem mãos puras, que tem coração limpo, que serve a Deus com integridade, com verdade. Porque aí o fogo que está consumindo o altar de Deus ali na vida daquela pessoa vai começar a te pegar também. Vai começar a te contaminar também. Quando vê que não, você já está dando glória a Deus. Quando vê que não, você já está falando de Deus para as pessoas na rua. Quando vê que não, você está sentindo algo diferente, algo novo no teu coração. Você está sentindo algo maravilhoso de Deus. Você está sentindo aquela chama novamente. Não anda com quem só vive apagado, meu irmão. Não anda com quem só vive murmurando, só vive falando mal, Não, meu irmão, isso aí são coisas ruins que não fluem do rio de Deus para a nossa vida. Meu irmão, convive com pessoas que estão pegando fogo. Convive com pessoas que têm um altar que estão pegando fogo, que estão num altar em construção, um altar de integridade, um altar de verdade, um altar de mãos limpas e coração puro, que tem zelado pelo altar. Porque aí, meu irmão, o seu ministério, a tua vida espiritual vai ser outra. Eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém aqui, já passou por algum momento, alguma dificuldade onde o ministério teve um pouco abaixo de quando começou. E aí, Deus enviou uma pessoa e essa pessoa começou a alimentar a tua fé através do poder da palavra, através das atitudes. E aí você se sentiu de novo, novamente avivado por Deus. Você se sentiu encorajado pelo fogo do Espírito. Então, meu irmão, ande com quem está queimando. Meu irmão, conviva com quem tem um altar, com quem está disposto a renunciar, com quem está disposto a sacrificar a sua própria vida. Porque muitas das vezes nós não estamos dispostos a sacrificar nem a nossa própria vida. Aí você fala, mas Deus não responde mais a minha oração. Se coloque de pé. Deus não responde mais a minha oração. Lembra que eu falei que Deus não responde ao altar quebrado? Lembra que eu falei que Deus não responde ao altar rachado? Antes de qualquer coisa nós temos que reconhecer. Reconhecer que o nosso altar muitas das vezes precisa de um reparo. E muitas das vezes na nossa mente, no nosso eu cristão, eu sou forte, eu sou grande, eu não vou fraquejar. Não reconhecemos isso, que muitas das vezes necessitamos dar um passo para trás, se ajoelhar e falar, Senhor, olha o meu altar como está. Não está como outrora, quem sabe, que queimava de amor por ti, que eu fazia, não media esforço para fazer a tua vontade. Então muitas das vezes é isso que falta para nós. Porque quem sabe antigamente você orava e Deus respondia. Claro que no tempo dele, na vontade dele, mas ele respondia. O altar, meu irmão, ele fala de responsabilidade. Então não é de qualquer jeito. Não é como você acha que deve ser, mas sim como ele quer que seja. Ou como Ele quer que faça. Não é fazendo do teu jeito, mas é do jeito dele. Não é fazendo da tua vontade, mas é da vontade dele.